A tabela periódica apresenta todos os elementos químicos conhecidos e algumas de suas principais características. Por trás da identificação de cada elemento existe uma história, que se mistura à longa trajetória da humanidade. Vamos conhecer 3 dessas histórias. As histórias da identificação do hidrogênio, do carbono e do silício. O hidrogênio tem impressionantes singularidades. 90% dos átomos do universo são de hidrogênio. Ele compõe a molécula de água, substância essencial para a existência da vida. E também é a fonte de energia do Sol. A história da descoberta da substância simples, formada pelo elemento hidrogênio, começa no século XVI. Paracelso, um médico, alquimista e astrólogo suíço, foi o primeiro a identificar o gás hidrogênio, H2, como produto de uma reação química entre ferro e ácido sulfúrico. Apesar disso, ele não deu nome ao gás, mas o definiu como um ar que irrompe como o vento. Em 1671, Robert Boyle, um irlandês que tinha sólidos conhecimentos de química e física para a época, interessou-se novamente pela mesma reação, utilizando-lhe malhas de ferro e ácidos diluídos. Pronto, lá estava o gás hidrogênio. Mas, novamente, Boyle não percebeu o que tinha diante dos seus olhos e o descreveu como solução inflamável de Marte, planeta que era associado ao elemento químico ferro. Henry Cavendish, um físico e químico inglês, foi oficialmente reconhecido pela identificação do hidrogênio em 1766. Ele combinou mercúrio com ácidos fortes, isolou a substância gasosa produzida pela reação e concluiu que se tratava de uma substância simples. Cavendish foi o primeiro a isolar o gás e distingui-lo dos outros, e o nomeou como ar inflamável dos metais. Finalmente, Lavoisier, um químico francês, deu nome ao gás hidrogênio, que em grego significa que produz água, pois há produção de água quando se realiza a sua combustão. O segundo elemento de nossa história é o carbono. Ele constitui a espinha dorsal da vida no planeta. Todo ser vivo é constituído de carbono. Ele está presente, por exemplo, nas proteínas, nas vitaminas, nos carboidratos e nas gorduras. A descoberta desse elemento é tão antiga que não há registro de quem teria sido responsável por ela. Além disso, o carbono constitui a base de combustíveis, como o carvão, o gás natural e derivados de petróleo, como a gasolina, a querosene, o óleo diesel, etc. Em 1772, Lavoisier propôs que o diamante e a grafita seriam formas diversas de carbono. Na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, a emissão de dióxido e monóxido de carbono. Algumas vezes são emitidas pequenas partículas de carbono elementar, a fuligem. O dióxido de carbono é fundamental no metabolismo das plantas. Algo interessante a respeito do carbono é que materiais tão diferentes como a grafita e o diamante são formas alotrópicas do carbono, isto é, são substâncias simples, formadas de um mesmo elemento, a partir de condições ambientais distintas. Suas diferenças físicas se devem a diferenças nas estruturas formadas pelas ligações entre os átomos de carbono. O silício, nosso terceiro elemento, corresponde a cerca de 25% da massa da crosta terrestre. Ele foi descoberto pelo químico sueco Jacob Berzelius em 1824. Ele obteve silício amorfo impuro, aquecendo potássio com tetracloreto de silício. Depois, efetuou diversas filtragens até atingir um grau elevado de pureza. O silício está presente na composição da argila, do granito, do quartzo e da areia. E, claro, no seu computador. Graças às suas qualidades de semicondutor, o silício é o material básico de chips e circuitos eletrônicos. São cerca de 90 elementos químicos naturais. A descoberta e o estudo de cada um têm uma história. As pessoas nela envolvidas contribuíram de maneira significativa para o conhecimento sobre o mundo que nos cerca.